Fala pessoal, aqui quem fala é o Azul. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos para o quarto Azul Responde. Então, pego algumas perguntas aqui dos comentários e respondo no próximo vídeo. Sem mais delongas, bora para a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer a todos os comentários que eu recebi recentemente aí no último Azul Responde. Eu vou tentar responder alguns aqui e aquele Azul Responde vai gerar 2 Azuis Responde. Então a gente vai ter essa edição e vamos ter a próxima também para responder mais algumas coisas. Nesse vídeo, antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você curte o vídeo aqui do canal, curte o assunto, tem dúvidas, etc., se inscreve no canal, isso ajuda muito, deixa seu like que é de forma gratuita. Se você quer ter acesso ao nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp de membros do canal, você pode se tornar membro aqui no botão Seja Membro ou na descrição tem um link lá para você se tornar membro. R$ 4,99 você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal e também tem acesso ao nosso grupo, onde a gente está toda hora lá trocando ideia, fechou? E a primeira pergunta é do Jonathan Bruno. Poderia dar tua opinião sobre mineração via CPU e comentar sobre o que estão valendo, quais moedas que estão valendo mais a pena minerar dessa forma? Essa é uma pergunta que eu vou deixar no canal logo depois e vai estar na descrição também o canal dele, que é o canal do Juliano Caju. Hoje é um dos caras que mais traz informação sobre CPU Mining aqui no Brasil. Sobre moedas, a gente vai ter XDEG, vai ter IADA Coin, vai ter a própria Monero para você estar minerando com ela. Sobre a minha opinião sobre CPU Mining é a seguinte: hoje, em escalabilidade, aí, se a gente colocar no ranking, o que mais está rendendo é a segunda, antes de ASIC, para quem não tem custo de energia. Então é um negócio muito legal. Para mim tem um grande contra, que é a escalabilidade. Então aqui, por exemplo, aqui atrás eu tenho 150 GPUs. Para eu ter 150 sistemas de mineração de CPU Mining, eu precisaria de 150 kits, placa-mãe, 150 pentes de memória, precisaria de 150 coolers de CPU. Então tudo isso para escalabilidade é um pouquinho difícil, mas é sim um bom investimento se você consegue encaixar capital. E hoje, se você paga energia, se você tem um alto custo de quilowatt-hora, se não é a única forma de você estar retirando alguma porcentagem aí de retorno. Até melhor do que GPU Mining, fechou? Parte de venda pode ser um pouquinho complicado, mas aí fica a seu critério estar estudando antes de investir. Tamo junto? Segunda pergunta aqui é do Maílson Menezes. Azul, fala as placas mínimas que para começar a minerar e sobre qual carteira usar. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre a carteira. Carteira é um negócio muito peculiar e vai depender de cada um do que você precisa, qual é a sua necessidade. Se você quer ter liquidez, o ideal é que você utilize corretoras. Porém, o contra da corretora é que tudo que está na corretora não é seu. Está lá, mas se acontecer alguma coisa com a corretora, caso, por exemplo, do que aconteceu com a FTX, você perde. Né? Não é seu, você não tem acesso a chaves privadas. Se você quer ter um pouco mais de segurança, você pode guardar moedas principais como Bitcoin, Ethereum, USDT, por exemplo, dentro de uma hard wallet. Uma hard wallet você pode comprar no nosso parceiro do canal, a CashFort. Tem um link aqui na descrição. Utilize o cupom desconto azul, você vai conseguir ter uma carteira privada. Então tudo que você guardar dentro daquela carteira, eu utilizo uma Trezor, você vai ter total acesso, somente você, a não ser, claro, que você vaze as 24 palavras da sua chave privada, aí alguém vai conseguir acessar, mas se não, só você consegue acessar. E para isto é intenção de hold, então tudo que você minerar você está rodando. Para moedas menores, como é o exemplo do que eu estou minerando aqui, Radiant, você pode guardar em carteiras desktop. Toda moedinha tem uma carteira de desktop, aí você pega um computador que você não utilize para nada, cria essas carteiras desktop e minera direto para elas, guarda direto nelas. Aí é a intenção de hold, mas se você quer ter liquidez, corretora, fechou? Vamos falar sobre as placas mínimas. Aí fica um critério do quanto você pode investir. Se eu falar em placa mínima, hoje você pode iniciar a mineração com uma RX 580, uma 1660 Super, que nem tem aqui rodando, ó. Só que não vai ser tão rentável e você vai ter que ter muitas para dar um retorno legal. Quais placas que eu recomendo hoje? Na linha de semi-novas, vai depender do preço que você vai pagar, é claro, uma 3080 pode ser muito mais vantajosa do que uma 3070. Mesmo a 3070 tendo muito mais eficiência energética do que uma 3080. Só que vai depender do preço. Eu gosto das 3070. Aqui atrás de mim eu devo ter, eu acho que 120, 125 3070. O restante é picadinho, 3060 Ti e 3080. Se você for pela linha de novas, eu recomendo ir direto na 4090. Vai pagar mais caro, mas é uma das placas, é a placa de vídeo hoje com melhor eficiência energética no mercado, só que daí vai pagar mais caro.
Então tenha isso em mente. Mas você pode iniciar com uma placa, se vai ser rentável ou não, aí vai depender de você, se você tem custo de energia ou não, e também depende do quanto que você quer escalar. Beleza? Estuda bem e dá o seu passo. O Thiago Pedra perguntou sobre o halving de 2024. Vai passar a recompensa pela metade em valor bruto de Bitcoin, em satoshis, né? Você acha que o valor da cripto vai subir ao ponto de continuar valendo a pena minerar? Se não, as pessoas vão parar de minerar, as transações ficarão paralisadas e o sistema, enfim, vai parar. Vamos lá. Primeiro explicar o que é o halving. O halving é um corte de recompensa que acontece no Bitcoin a cada 4 anos. Em outras moedas também a cada 4 anos. Quando o halving acontece, se eu antes faria, por exemplo, 1 Bitcoin por mês, eu passo a fazer meio Bitcoin por mês. O que naturalmente acontece, e aí é uma especulação minha e de basicamente todo mundo nas criptos hoje, é que a cada halving, historicamente isso aconteceu, provavelmente aconteça nesse, é que nos próximos meses depois do halving, a gente tem uma valorização de pelo menos 2 vezes o valor do Bitcoin. Então se hoje ele está valendo 26 mil dólares, ele vai pelo menos dobrar de valor, ou às vezes até mais. Eu especulo que nos primeiros meses 60 mil dólares é algo bem plausível e bem fácil de acontecer. E olha que eu sou bem pé no chão. Quando isso acontecer, monetariamente falando, a mineração ela continua da mesma forma que continua hoje, porque dobrou o valor, continua a mesma coisa. Em rentabilidade monetária falando, né, em dólares, em reais. Se a gente falar em satoshis minerados, aí sim você vai minerar metade. Se isso não acontecer, se a rentabilidade não se o valor da moeda não dobrar, aí sim a gente vai ver provavelmente várias máquinas, várias farms sendo desligadas por conta de que o custo de energia não acontece halving. Ele sempre continua no mesmo preço e é difícil você cortar. Mas muita gente continua minerando porque tem muita gente que tem custo bem baixo de energia, como exemplo lá do nosso host no Paraguai. Então a gente minera lá para o cliente a 30 centavos de real o quilowatt-hora, ou seja, tem uma grande margem ainda para poder continuar rodando para o cliente, fechou? E mais máquinas eficientes vão sendo lançadas, como é o exemplo que eu vou cobrir lá na China, do lançamento da S21, que é uma máquina que tem 0,15 joules por gigahash. Para você ter noção, a máquina mais eficiente hoje, anunciada, não lançada ainda, é uma máquina da WhatsMiner, que é de imersão, é hidro, né? É com água, é refrigerada a água, ou seja, essas máquinas você consegue trabalhar mais a eficiência. Essa máquina ela está com 0,22 joules por gigahash, então olha o salto de eficiência. Isso faz com que você consiga ter mais respiro, né? Nessa zona de pagar energia, fechou? Então fica tranquilo que paralisar a rede não vai acontecer, isso é muito difícil. O que pode acontecer sim é uma queda um pouco, aí se acontecer esse fato, onde a gente não tem uma valorização e vários mineradores, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, onde o custo de energia é mais alto, sim, do que aqui, do quilowatt-hora aqui na América Latina, podem estar desligando por pouco tempo, né, talvez ali por meses ou até o Bitcoin se recuperar, a mineração, fechou? Senão eles vão rodar no prejuízo, aí é difícil, ainda mais uma escala gigantesca como é a deles hoje. O Bin Laden perguntou sobre a Caspa. Todo mundo está quieto sobre ela. Na verdade, nos últimos dias, todo mundo está falando muito sobre a Caspa por conta do lançamento da Ice River, a KS0, a KS1, KS2, KS3, enfim, blá 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 blá. As ASICs de mineração de Caspa. Eu tô com uma KS0, tá chegando mais 2 KS0 que fazem 100 GHz e tô com uma KS1 também que já tá para chegar. É uma aposta, tá? Essa moeda, ela tem um market cap legal, forte, ela varia ali entre 800 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares, então não é pouco capital, tá? Tem mineradores muito fortes na rede, tem gente muito grande na rede, muito dinheiro, então é uma moeda que sim tem potencial de valorização. Foi uma moeda desenvolvida por um doutor de Harvard, se eu não me engano, então tem um projeto legal para operar de uma forma parecida com a do Bitcoin, só que muito mais rápido. Meio que um projeto tipo a Lightning, né, a rede Lightning do Bitcoin. Então sim, tem um projeto legal, foi desenvolvido por um cara top, inteligente, e nós temos um market cap muito forte. Possibilidade de valorização? Pode valorizar. Eu estou com as máquinas ASICs de Caspa no bullish, né? Então eu estou minerando na especulação de que ela vai valorizar no próximo bull run, no próximo halving do Bitcoin. Pergunta do Arthur Williams. Azul, primeiramente, tu é brabo, sou teu fã. Show de bola, tamo junto, meu querido Arthur. Segundamente, vamos à pergunta. Você já minerou ou acredita na venda de pequenas moedas? Já te coloco que isso se chama spec mining, tá? Mineração por especulação. O que eu estou fazendo aqui atrás
é um spec mining, até porque Radiant não é a moeda que mais está pagando hoje para mineração, mas eu acredito nela e eu estou minerando, porque é uma moeda que é fria, tem um modo eficiente, então cada 3070, por exemplo, está consumindo 45, 60 watts por aí, ou seja, trabalhando basicamente na metade do que ela consumia quando minerava Ethereum, e trabalha fria, e eu gosto da moeda. Lógico que isso pode acontecer, como também não pode acontecer, então spec mine, mineração por especulação. Se eu recomendo ou não, fica a seu critério. Eu faço. Você pode tentar fazer com alguma outra moeda que você acredite no projeto. Só detalhe, eu estou minerando Radiant porque está no positivo. Se tivesse no negativo para mim, não estaria minerando ela. Aí eu estaria talvez minerando outra moeda e recomprando em Radiant. Fala Lebowski. Acho que é isso, né? Lebowski. Minerar ou alugar as GPUs para processamento de inteligência artificial. Na minha opinião, tome cuidado, até porque você dá acesso à sua rede, né? Porque é uma mineração por SSH, tem um negocinho que você pode estar pesquisando. Eu não entendo muito disso, então vou dar um parecer mais por cima do assunto. Mas tome cuidado porque quem mexe, né, quem processa os dados pode ter acesso à sua rede, então tome cuidado com isso. Se eu acho que é possível ou não, existem várias empresas, né, sérias que utilizam de locação de máquinas para processamento de dados. Agora, se é viável ou não, eu acho que não, tá? Analisei algumas possibilidades, na minha opinião, não vale a pena. Da mesma forma que a mineração de GPU também não está valendo tanto a pena. Então, eu acho meio complicado, tá? Eu não acredito que isso seja o futuro, até porque para você pegar, por exemplo, 99% dos mineradores de GPUs, de forma caseira, né, tem kits simples. Você não consegue fazer locação de GPU para processamento de dados se você estiver utilizando o Riser, barramento X1. Você tem que ter um kit, um PC próprio para uma GPU, dependendo do sistema ainda você pode coletar talvez 3 placas, um barramento X16, mas você não consegue ligar mais do que isso. Tá? Então é um negócio de escalabilidade meio difícil e, cara, a placa tora, tá? Tora porque é um processamento, vai estar, sei lá, processando vídeo, dados e tudo mais, tá? Não é um negócio tão simples assim, então é complicado, tá? É um complicado. Talvez no futuro, pode ser. Agora hoje eu acho que não rola, mas fica a critério de cada um. Como eu falei, eu estou fazendo um parecer leigo aqui sobre o assunto porque eu não fui atrás disso, até porque como eu olhei em cima por rentabilidade, para mim não me pareceu interessante, pelo que eu teria que fazer de alterações aqui para poder estar rodando isso, então fica a seu critério estar estudando e vendo se vale a pena. Só toma cuidado com aquilo que eu falei sobre a questão do acesso à rede, tá? Pode haver alguns problemas aí, então toma cuidado, é isso aí, tamo junto. E agora chegamos na pergunta, eu acho que todo mundo faz, além de quanto que eu ganho na mineração. Fala Perfect Nix, tamo junto. Conta pra gente qual o valor estimado que você investiu no seu setup atual. Tamo junto, cara, brigadão aí por admirar o trabalho. Pessoal, eu não faço conta do que eu gasto, tá? Não faço conta porque às vezes pode ser triste, mas se a gente olhar na questão monetária hoje de revenda desses produtos aqui, dessas GPUs, por exemplo, eu diria que estaria algo na faixa de 250 a 300 mil reais aqui. Tá? No Paraguai é uma outra situação, mas aqui hoje mais ou menos dentro dessa faixa pela quantidade de GPUs que eu tenho. Se eu paguei isso ou não, paguei mais caro. Aquelas 48 GPUs lá atrás, aquelas 48 GPUs que estão lá atrás, LHR, saíram por 200 e pouco na época. Então sim, foi um valor maior do que eu paguei hoje, do que eu tenho investido. Só que essas GPUs aqui, esse monte de 3070 que eu comprei no pacote aqui, valeu muito mais a pena porque saiu num preço muito bom. Então fez um preço médio daquelas lá de trás ficarem interessantes também. Mas sim, foi bastante dinheiro e fazer o que? Paciência, né? Estamos aqui para investir, estamos aqui para aprender e para continuar na mineração. E de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando a situação. Pessoal, o Azul Responde de hoje era isso, tá? Como eu falei para vocês, vai ter mais um Azul Responde das perguntas que saíram naquele Azul Responde 3. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se torna membro do canal se você quiser ter acesso ao meu WhatsApp. E também não se esquece de comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, que daí eu respondo no próximo Azul Responde, além do que já vai ser lançado. Fechou? Tamo junto e até o próximo Azul Responde. Grande abraço.